Abrem suas Bíblias, Mateus 5, e vamos ler novamente essas características de nosso próprio Senhor Jesus. E como diz um dos seus discípulos, João, em sua primeira carta, versículo 17, última parte do versículo, do capítulo 4, 17, de capítulo 4, tal como ele é no mundo, assim são vocês. Tal como Cristo está no mundo, através do seu Espírito, de forma invisível, assim também são vocês. Os amigos dele são seus amigos. Suas atitudes são seus atitudes. Atitudes de vocês. Os interesses dele são seus interesses. Portanto, quando lemos estas chamadas bem-aventuranças, devemos dar muita atenção ao fato que elas descrevem a própria maneira de pensar e a própria felicidade de Jesus aqui na terra. Abrindo suas Bíblias, capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Ele começou a ensinar-lhes, dizendo: notem só que são os discípulos que Jesus está ensinando. A multidão fica em volta, pelo menos assim eu reconstruo esse cenário. Mas não sei se eles ouviram, ou talvez ouvindo eles se converteram a se tornar discípulos também. O ensino dele é: feliz, ou quão felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Chorar com alegria. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram ou viveram antes de vós. Senhor, sem a tua ajuda, tua bênção, tua voz ouvida esta manhã, nesses momentos, nós teremos parado por aqui de balde, sem proveito. Mas nós não aceitamos, Senhor, porque Tu és tão importante, tão preciosa, e Tuas palavras são de tão grande proveito para a vida de quem realmente toma a sério e põe em prática. Rogamos-te, nos ajude, Senhor, pensar, refletir sobre esta bem-aventurança, em nome de Jesus. Amém. A bem-aventurança de hoje é a felicidade dos mansos. Ou, como está nesta versão, os humildes. Eu quis ver no original qual é a palavra que melhor transfere para a nossa língua a palavra do original.
E a palavra de humildade e mansidão andam tão próximas nos seus sentidos que é difícil saber realmente qual era a palavra que Jesus mais, ou que ideia mais ele queria passar para a gente. Mas eu vou tentar definir o que eu entendo que esta palavra significa. Significa uma pessoa que cumpre a palavra de Jesus, seu mandamento de negar a si mesmo. O Larry Coe colocou da seguinte forma, quando ele esteve aqui há 40 anos atrás, que nós devemos entregar para Deus todos os nossos direitos. Esse é o verdadeiro significado de negar a si mesmo. Que você não tem nenhum direito. As Nações Unidas, em 1948, fizeram assim uma lista de direitos humanos. Só que eles não excluíram os cristãos de verdade, que seguem a Jesus. Porque eles não têm direitos. Portanto, se o irmão sentir, depois de ter negado a si mesmo e tomado a sua cruz para seguir a Jesus, como Jesus recomendou altamente, então você realmente está por dentro do significado de mansidão. O interessante esta fonte de felicidade é que tem um galardão incrivelmente interessante. É que um dia você vai herdar a própria terra. Vocês que gostariam de ter uma fazenda aqui no interior de São Paulo, cheia de gado, né? Talvez um dia você volta, talvez no milênio, e você vai pegar essa fazenda e não vai ter limite. Você vai andando, andando e tudo é seu. Eles herdarão a terra. Isso já é uma citação do Salmo 35 e 11. Agora, mansidão é algo totalmente contra a nossa natureza caída. Porque combate um sentimento natural de provar que quando alguém vai machucando você por uma palavra falada, uma fofoca que nem verdade é, veja que nesse mesmo texto fala daqueles que mentindo falam mal, insultando, que você tem que ficar feliz. Que complicação é esta? Que complicação é ser lesado. E lesado mesmo. Quando alguém promete pagar-lhe o que você merece, ou porque você deu emprestado, ou talvez porque você trabalhando para uma pessoa que depois mudou o contrato e tornou você um verdadeiro escravo que não pagou nada pelo seu trabalho, e você se sente injustiçado, e sua primeira reação é ódio. Essa pessoa se torna seu inimigo. E Jesus Cristo, que passou tudo isso aqui na terra, especialmente diante das pessoas na autoridade, e que depois levaram ele até a cruz, através da decisão de Pilatos, totalmente injusto, sem crime nenhum, Pilatos declarando: eu não encontro nada que eu possa utilizar como razão para a sua morte. E mesmo assim, junto com essa turma e o medo que Pilatos tinha de ser denunciado em Roma e perder seu emprego, que era muito bom, ele mandou Jesus ser
crucificado, açoitado e passar por toda aquela injustiça. Mansidão, portanto, tem que controlar suas reações diante de algo que você entende ser totalmente contra o que está certo em relação à sua própria pessoa. Bem-aventurados aqueles que perdem não seu relacionamento com Deus, muito pelo contrário, perdem algum valor aqui na terra. O direito que você tem de ser reconhecido como uma pessoa digna, uma pessoa que tem uma reputação valiosa. Lembra como o livro de Provérbios fala como é valiosa uma reputação. E que colegas lá do trabalho, pessoal lá na igreja que já começa sussurrando debaixo das suas costas, atrás das suas costas, como você é de tal natureza e você não é assim não, nem um pouco. Bem-aventurados os mansos, humildes. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus coloca a seguinte explicação sobre como funciona esta mansidão bíblica. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não diz o que está cansando, nem aquilo que está sobrecarregando a nossa vida. Eu vos aliviarei, apenas que diz que Ele tirará aquele peso de ter que manter alguma coisa que você talvez está vendo sendo retirado injustamente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Mais um galardão. Ser junto com uma canga, amarrado, bem ao lado de Jesus, de modo que aquilo que Ele está fazendo, você também está fazendo. É uma bênção tão grande que tira aquele cansaço de servir sozinho e servir nesta dupla. A gente foi criado na Bolívia, como todos aqui sabem, e uma das coisas mais comuns é ver duplas de bois, que não havia tratores em todo esse vale onde nós morávamos, e esses dois bois pacificamente, mansamente, arando a terra e dando a produção para aqueles conterrâneos. Irmãos, já pensaram o que significa isso? Se nós de fato estamos amarrados com Jesus? Ele disse, se nós estivermos juntos com nossos pescoços e nossas cabeças tão juntas, e se nós estivéssemos fazendo o que Jesus está fazendo na terra, nós levando aquilo que nós sentimos aliviados em fazer, que Jesus leva o peso, porque Ele é todo poderoso e Ele leva sobre si mesmo qualquer problema que a gente tem de dores criados pela dificuldade de viver um mundo cheio de ódio, cheio de vituperação, de falar mal das pessoas, especialmente aqueles que vivem
de acordo com a graça de nosso Senhor Jesus. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meu irmão, pensando sobre o jugo de Jesus, vai saber que nem sempre parece leve. Quando eu leio as recomendações de Pedro, aquele discípulo que achou a canga, o jugo de Jesus meio complicado, e está escrevendo a sua primeira carta, ele diz uma coisa aqui que eu achei tão impressionante, porque descreve de uma maneira específica como funciona a mansidão. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E dessa forma, ele levou nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Paulo chega a dizer, e Jesus tinha isto mesmo em mente, que ser amarrado no mesmo jugo com Jesus significa a crucificação. E Pedro está dizendo a mesma coisa nesse texto. Porque ele está dizendo que nós devemos ser e agir, e pensar, reagir do mesmo modo que Jesus reagiu. Qual foi a razão que Jesus passou essa vida encarnada de humildade e de mansidão? Palavras que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Quando ele faz o apelo para os coríntios, que do mesmo modo que Jesus viveu, com a mesma atitude dele, que eles também vivam. A razão que ele veio aqui é para carregar nossos pecados. Lá na Bolívia, quando em Clissa, em Totora, em outros lugares, eu lembro muito bem, tínhamos 4, 5 anos, ali vão os demônios. Essa foi a maneira predileta de nos intitular. Nós éramos demônios encarnados. E a gente pensava, mas que bênção. Eu não sabia bem o que era demônio. Agora eu sei um pouco mais sobre o assunto, mas se a gente percebe que apenas um insulto de pessoas que odeiam a meu Senhor, que a única razão não é porque fizemos alguma coisa para criar essa atitude, é simplesmente porque a gente veio infectar suas vidas com a glória de Deus, com a bênção do perdão dos pecados e tudo mais. Então lá vão os demônios. E a gente diz glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que os irmãos têm problema na cabeça. Se alguém para pensar, vai saber que vai ter problema. E o problema é que injustiça deve ser retribuída. Pessoas que mentem devem ser punidas. Como que nós lidamos com a injustiça que os mansos têm que aguentar? Um dia lá em Novo Hamburgo, um amigo meu, o Jack Amat, estava ensinando as bem-aventuranças para pessoas que nunca tinham ouvido coisas tão estranhas, né? Durante aquele ensino sobre mansidão, um deles, do círculo, levantou, por causa de uma crise de tosse, não queria perturbar os outros, ele saiu para a rua, e viu lá um buraco onde ele tinha deixado seu carro estacionado. Não estava lá mais.
passou na sua cabeça, será que eu deixei em outro lugar? Será que eu... Será? Sempre quando a gente passa por uma experiência como essa, a gente sempre tenta desmentir o que a gente está vendo com os olhos. Mas quando ele ficou assim, seguro que alguém tinha roubado seu carro, ele ficou com uma raiva, porque era uma pessoa raivosa, pessoa profundamente irritada com as coisas que aconteciam injustamente. Ele volta para o grupo e antes de ele sentar, ele de repente cai a ficha. Eu te entrego esse carro a Deus. Acabo de dar para Deus esse carro. Então ele anuncia para o grupo que Deus tinha mandado alguém levar o seu carro sem permissão dele. Mas como era carro de Deus, ele tinha todo esse direito de levar o seu carro. Os irmãos sabem que no dia seguinte, quando ele foi para o trabalho, foi alegremente dizendo que Deus mandou alguém levar o seu carro. Todo mundo leva de boca aberta. Pela primeira vez, eles começaram a ouvir: que houve com você? É o jugo de Cristo. Eu não sei o resto da história. É possível que ele ganhou esse carro de volta? Não sei. A coisa é que a natureza humana é procurar vingança. A natureza humana é ódio. A natureza é revidar, pagar de volta o que você recebeu. E quando Deus nos coloca numa situação de não podemos pagar, então nós seguramos, como esposa de um pastor, que eu lembro muito bem, estávamos indo para um congresso de pastores em Minas Gerais, de van, saindo de São Paulo. Quando ele entrou no van, esse pastor, ele disse o nome dele: eu não perdoo nunca. Eu não falei nada, mas imediatamente entrou na minha cabeça a palavra de Jesus neste mesmo sermão. Perdoa nossos pecados, nossas afrontas, nossas mentiras, nossas maldades, como nós perdoamos aqueles que nos tratam injustamente. Irmãos, eu não posso de forma alguma convencer vocês que isto é uma maneira de ganhar felicidade. Porque vingança, ódio, ressentimento, comentar os males que você está sofrendo, é uma maneira de se aliviar desse sentimento de ser injustiçado. Mas pela graça de Deus, um dia você vai herdar a terra. Não vai perder apenas o seu carro, vai ganhar um BMW se quiser, um Mercedes-Benz, um Cadillac, um Land Rover. No outro dia eu andei num Land Rover, não podia acreditar. Tem carro nesse país que custa mais de 200 mil reais. Imagine se alguém roubasse esse carro e você ganhar lá na volta de Cristo. Irmãos, eu fico tão contente de poder falar para os irmãos que vale a pena buscar do Senhor o espírito de mansidão, especialmente em casa, porque lá é que mais problemas existem em relação a perdão. Meu tempo aqui não está dizendo que está acabado, mas deve ter acabado há 5 minutos. Mas deixe-me terminar com apenas uma palavra sobre uma tese de doutoramento de doutora Lois Dodds, na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara. Eu somente tenho a sinopse.
umas 20 páginas de resumo desta tese com o seguinte título: O poder do Espírito Santo na transformação de personalidade. Essa tese vai mostrando detalhadamente como crianças que foram criadas nas mais terríveis circunstâncias, quando tinha toda a razão de serem criados com ódio, com ressentimentos profundos e desejo de vingança, que estas crianças foram exatamente o contrário. E o interessante é que nenhum psicólogo, nenhum conselheiro lhes ajudou a chegar aí, foi apenas o Espírito Santo. E todas elas pessoas não somente bem ajustadas e felizes, mas pessoas que têm abençoado nosso mundo. Alguns viajando pelo mundo falando de Cristo, do amor de Cristo, porque o Espírito Santo absorveu e Jesus levou na cruz aqueles pecados que tinham ficado como dardos nos seus próprios corações. Imagina a Grace, que a sua primeira memória é de seu pai estuprando ela com um revólver apontado para sua cabecinha. 3, 4 anos. Sua mãe bêbada. Estirado no chão. Gritando, Jesus, Jesus. Irmãos, imagina uma pessoa assim, abençoando muita gente. Por causa do poder do Espírito Santo de transformar personalidade. Vamos orar? Oh Deus, abençoe todos que estão aqui com uma compreensão cada dia melhor do que significa a felicidade dos humildes, mansos, amarrados naquele jugo de Jesus. Oh Deus, sem o Espírito, sem aquele enchimento do Espírito de amor pelo Senhor, a possibilidade dessa transformação é absolutamente zero. Mas com Ele, como já foi comprovado milhares de vezes, nós também podemos ser como Jesus aqui na terra. 1 João 4:17b. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.